Fala galera do YouTube, aqui quem tá falando é o Fu e um dia eu vou ser um Kaká. E hoje eu vou estar ensinando como desenhar o Zenitsuke de Kinemutsu no Yaiba. Eu tenho interessante de conteúdo de como desenhar o personagem de mangá. Se quer que eu não tá fazendo conteúdo diferente e vamos para o vídeo. Para estar começando, eu fiz ali a bola, fiz ali a centralização um pouco mais inclinada por lá, já que ele tá meio que de lado. Eu fiz essa primeira versão do Inosuke que eu fiz, ficou bem zoado, sinceramente, foi a pior versão que eu já fiz de Inosuke possível. E eu apaguei essa versão, então é meio que só pra vocês estarem vendo mesmo. Essa primeira versão eu apaguei toda e refiz tudo do zero, porque eu ia desistir totalmente desse desenho. Mas por sorte eu não desisti, porque tipo, tinha ficado muito zoado. Simplesmente isso. Essa versão do Inosuke foi muito zoada, tipo, eu tentei fazer a máscara dele por cima do rosto dele. E tentei fazer lá uma caixa de... meio que uma caixa de fazer não? Eu tive bastante dificuldade em fazer o focinho do personagem, não ficou tão bom, por isso eu apaguei e refiz todo do zero. Porque simplesmente quando eu faço um desenho e fica zoado, sinceramente eu não gosto de tentar ajeitar ele, porque sinceramente se tiver zoado porque eu não tenho habilidade, ou porque eu não consegui fazer, simplificar a forma de como fazer o personagem, vai ficar zoado do mesmo jeito. Então simplesmente eu apago e faço de novo. Mas nesse desenho eu apaguei e refiz na mesma folha, então meio que dá pra perceber o que eu fiz. E dá pra perceber bastante aí a forma 3D que eu fiz no Zenitsu. Por exemplo, essa parte aí cachotona que eu fiz. A parte do lado é a parte que fica do lado do personagem, ou seja, o lado do personagem. É o rim, né, que chama, não sei como chama essa parte. Mas é meio que para dar uma impressão tridimensional do desenho. Eu fiz várias coisas nesse desenho, bastante coisa mesmo. Mas o principal foi a cabeça do personagem, que eu fiz várias vezes e não ficou tão bom. Porque eu não sei, simplesmente eu não costumo fazer personagem. Meu nome é animais. E isso dificulta muito quando eu vou fazer focinho, hoje um pouco mais puxado, esse tipo de coisa que animal normalmente tem. Eu fiz ali musculatura do Zenitsu, logicamente não ficou perfeita, mas tipo, porque a maior parte da musculatura do Zenitsu vai ficar coberta por lá, meio que a saia dele, eu não sei como é que chama essa coisa. E fiz ali mais ou menos o braço dele meio torto, meio que... O outro braço dele nem estruturei tanto assim no início, simplesmente deixei pro lado e fui fazendo. Eu acho que daria pra melhorar bastante esse braço do Zenitsu. Eu até aumentei um pouco mais a cabeça, um pouco mais a parte do braço dele, porque a coisa tinha ficado muito pequena em relação ao braço dele. E eu também apaguei bastante, fui tentando fazer ali mais ou menos onde a estrutura da cabeça do Zenitsu, aumentei, apaguei, diminui um pouco mais o braço dele. E aí eu fui colocando mais alguns detalhes da cabeça do personagem. Não ficou tão bom a primeira versão que eu fiz, logicamente não vai ficar tão bom a primeira versão. Tentei ali, fiz o olho para poder saber mais ou menos onde eu colocar o focinho do personagem. Fiz um pouco mais ali da cabeça do personagem, que é mais ou menos o espelho da máscara que o Zenitsu utiliza. Fiz ali o focinho dele, tentei várias formas e a maioria ficou meio zoado, sinceramente não gostei. Para poder fazer o focinho dele um pouco melhorzinho, eu usei em outra imagem de referência do focinho dele e refiz da forma que estava na outra imagem de referência. Porque a primeira que eu estava usando não ficou tão bom, simplesmente não tinha ficado tão bom. Tá muito parecendo, sei lá, esquisito, sinceramente, não tem como explicar. Não foi esquisito, realmente não tem muito a explicar. Tipo, você tem que apagar e fazer de novo, porque, tipo, quando fica esquisito, é porque a estrutura toda feita tá errada. Então apaga e faz de novo, porque, tipo, só assim poder ficar bom. E ali na parte da cabeça dele, eu tive que inclinar um pouco mais a cabeça dele em relação aos lados, para dar a impressão meio que a cabeça dele tá redonda, não simplesmente achatada, como tem essa impressão aí por causa do cabelo dele. Eu aumentei um pouco mais a cabeça dele, fui ajeitando um pouco mais o espelho do lado, fui ajustando um pouco mais do ombro do personagem, aumentei um pouco mais a espada, ajeitei também a mão dele, que eu sempre faço quadradona, tipo, todos os personagens que você vê. Eu sempre faço a mão quadradona, parecendo uma caixa de leite, meio 3D, e vou colocando os detalhes depois. Logicamente não fica perfeito, fica muito dura, não era a maneira de fazer mão, e nem fazer essa estrutura que eu faço, mas tipo, pra mim que não sei fazer mão, funciona bastante. Eu ainda quero estudar bastante mão, e parece que tenho que treinar bastante desenho gestual, mas eu não tô com muito tempo, e treinar assim gestual, no digital não acho tão bom assim, eu sinceramente varia muito de desenhar no tradicional, e isso acaba dificultando um pouco mais a minha progressão no desenho. E sobre as outras coisas que eu fiz nesse desenho, principalmente a espada dele, tipo, a espada de baixo,
Eu não fiz muita coisa, simplesmente fiz linha para elas, 2 linhas. E simplesmente é o que eu faço em todos os desenhos, simplificar a forma. Por exemplo, na parte ali do cabo, simplesmente tem um cabo da espada e eu não fiz, simplesmente fiz 2 linhas paralelas e depois eu fui colocando os detalhes e principalmente os detalhes um pouco mais da espada, que a espada durante meio quebrada, que ele quebrou no episódio lá muito foda de Kinemso. E essa parte da espada eu utilizei uma coisa que eu comecei a utilizar recentemente, que é copiar, simplesmente pegar o esboço e passar para o outro lado, com a imagem simplesmente igual. Pra mim facilita muito, sinceramente, véio, porque tipo, em vez de fazer 3 vezes a mesma estrutura, eu simplesmente faço uma vez e eu copio no outras partes, e quando na hora de fazer linear art, eu corrijo, mudo um pouco, deixo do mesmo jeito, porque sinceramente não dá nem pra perceber que é a mesma estrutura. Apesar de, sim, se você prestar atenção bastante, é a mesma estrutura, já que dá pra ver tudo ali do mesmo jeito, mesmo alinhamento, mesma erros também, porque tipo, tem alguns erros ali também nessa estrutura da espada quebrada. Eu também copiei a mesma coisa na outra espada também. Eu fui colocando ali os detalhes ali da mão, a mão dele. Aqui tá na espada de cima, eu não gostei tanto, achei que tinha ficado muito zoado, sinceramente, dá pra melhorar bastante. Essa mão, sinceramente, foi a mão que eu mais não gostei que eu fiz, tipo, sinceramente, foi a pior mão que eu fiz. Ficou meio quadrada demais. Até na linha arte eu melhorei um pouco mais isso. E sobre os poderes eu fiz exatamente como tá na imagem de referência. Vai estar aparecendo aí se eu não tiver esquecido de colocar. E sinceramente eu gostei bastante. Tipo, primeiro eu fiz ali a linha arte normal, as linhas paralelas, e depois fui colocando os detalhes ali do poderzinho dele. E a parte que ficou para baixo eu simplesmente apaguei. E foi isso aí, tipo, não deu muito segredo. E sobre a linha arte, especificamente falando, eu mudei muitas poucas coisas, sinceramente, foi o desenho que menos mudei em relação ao esboço e a linha arte. Eu mudei algumas coisas, tipo, esse início não tinha ficado tão bom na parte dos traços que tem ali do lado do olho do personagem, não tinha ficado tão bom, eu mudei um pouco. E sobre o poderzinho dele, que eu fiz também, eu coloquei um pincel um pouco mais grosso do que o resto do personagem, para dar uma impressão um pouco mais de uma arte um pouco mais bruta. É que meio que Knipson faz muito isso, tipo, dos poderes no Knipson. Os poderes dos personagens tem uma linha bem mais grossa do que a linha arte do torso do personagem, do rosto, do corpo, que é para dar uma impressão um pouco mais de força aos poderes. E, tipo, dá uma impressão realmente de força. Você pode perceber que se destaca muito o traço mais grosso do traço mais fino, se destaca muito. A grossura que eu utilizei no poderzinho dele foi, se não me engano, foi 17, e no esboço normal eu utilizei 4. E nas partes mais finas, por exemplo, alguns detalhes do olho, eu utilizei 2. Se você estiver desenhando pela mão, o segredo é utilizar, primeiramente, o 5, o grafite 05, e o 07, que eles trazem um pouco mais grossos. E eu não sei exatamente que pincel você utilizaria para poder fazer esse poderzinho dele. Sinceramente, eu tô procurando bastante, porque eu gosto muito desse traço, tipo, fazer um pouco mais grosso e outras partes mais finas, mas eu sinceramente não encontrei. E eu utilizaria o ponto 1. O ponto 1 é o mais grosso que tem, que eu conheço. Logicamente eu não conheço tanto assim, não sou um profissional de desenho, literalmente, mas é o que eu conheço, né? E sobre a pintura de pele do Zenitsu, eu não fiz muita coisa diferente do que eu costumo fazer. Eu mudei, logicamente, o tom. Normalmente eu utilizo a sombra dele no cinza. Tipo, eu coloco o tom base e coloco um tom cinza. Esse tom de pele do Zenitsu é um pouco mais claro do que eu costumo fazer nesse personagem, já que o Zenitsu é um pouco mais claro do que os outros personagens, tanto de animes como de Pop Kinesis no Yaiba. A primeira versão normalmente não ficou tão clara assim, e eu depois fui passando, eu deixei mais claro, mais pálido, e em vez de fazer sombra cinza, eu utilizei sombra avermelhada. É um negócio que também deixa um traço um pouco mais diferente, normalmente é o que você mais vê no desenho de detalhes, é sombra avermelhada. Eu gosto mais de sombra acinzentada, mas é um negócio que tanto faz, velho, sinceramente tanto faz, se você quiser, tanto faz, sinceramente.
Mas se você faz na mão, o mais indicado, sinceramente, é que você faça sombra com abóbora, ou seja, usando um tom base, uma abóbora e um tom um pouco mais cinzento para dar um pouco mais de força ao personagem. Mas isso eu ensino em outro vídeo de desenho aqui, não quero muito se aprofundar sobre isso, é mais sobre os Zenitsu, então vamos prosseguindo. E sobre a roupa dele, a roupa não, a máscara, eu passei tudo de cinza e apaguei ali a parte do olho dele, já que eu ia pintar em outra camada. E eu fui fazendo os detalhes, simplesmente eu passei um tom de cinza avermelhado e passei um cinza um pouco mais escuro em algumas partes e um cinza bem mais avermelhado nas pontas da roupa dele, da roupa não, da máscara. E tem a parte ali do lado do focinho do personagem, eu coloquei totalmente branco não, um pouco mais puxado pro branco, não tão avermelhado, e fiz algumas outras partes para dar um meio tom de claro. E em outra camada, adicionei outra camada e fiz a sombra e troquei a cor do bico do Zenitsu e da orelhas dele, que é um pouco avermelhado. Eu não achei tão parecido com na imagem de referência, então fiz um tom um pouco diferente. E sobre o olho do personagem, eu utilizei uma mescla de cinza escuro com cinza, tipo, um cartão de cinza, misturei totalmente um cartão de cinza. Eu achei que ficou bastante escuro, mas muito foda. Sinceramente, eu achei muito foda. Eu gostei bastante, até que, sinceramente, eu gostei. E sobre a roupa do Zenitsu, eu fiz um tom parecido com o que eu utilizo na tom de pele escuro. Fiz ali 3 ou 4 tons, fiz o tom intermediário de luz ali, fiz ali na parte um pouco mais puxada, tom puxado ali pro escuro, mais nas pontas mesmo. Na parte de cima, na parte de baixo eu nem fiz tanta sombra assim, eu deixei pra lá. E sobre a espada do Zenitsu especificamente falando, eu passei primeiro o tom base de azul e depois fui colocando um cinza, logicamente outra camada, e fui colocando os detalhes e adicionei outra camada e para poder pintar a espada e fazer outra camada diferente, poder tipo não borrar outra parte, não a parte da espada ficar cinza, ou na parte que era para ser azul ficar cinza, ou ao contrário. E no poder dele fiz outra camada também, tipo, para poder adicionar e fazer um pouco diferente. Adicionei outra camada e ativei na opção cortar, por isso apenas a parte de cima, vou separar um pouco mais do desenho. E fui fazendo, tipo, primeiro eu passei um tom de azul meio que até o branco, praticamente não tão branco assim, tipo, em algumas partes eu fiz totalmente branco, e outras partes eu fiz um puxado. Eu utilizei várias coisas nesse desenho do personagem. Eu pintei a linha arte dele, do desenho de vermelho, coloquei filtro de rachura, coloquei algumas partes ali de filtro de rachura ali em algumas outras partes. E sobre o fundo do Zenitsu não tem muito o que falar, velho. Simplesmente eu coloquei um fundo preto com os detalhes meio que cinzas. Esse foi o desenho do Zenitsu, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a longa distância e até a próxima. Fui!